antes gostaria de pedir que então as crianças, os mais novos até aos 10 anos, podem descer para a sua igreja, está bem? E no salão de baixo podem ir com o Jonatas. Até aos 10 anos, por favor. Nós queremos dar as boas-vindas a todos e queremos cumprimentar. Estamos a adaptar-nos todos nós a um novo assento, não é? São confortáveis as cadeiras? Não tão confortáveis, pelo menos durante a pregação, por favor, está bem? Dá jeito. Espero que todos estejamos também neste espírito de fazer um esforço para nos adaptarmos da forma melhor a este novo espaço. Esta é a segunda vez que estamos. Então, temos o Filipe, né? Temos a Débora e o Davi está lá embaixo, né? Podem ficar de pé para nos conhecermos. Sejam bem-vindos. Eles já tinham estado connosco lá na Boa Vista há uns tempos atrás e eu perguntei-lhes se foi fácil para eles chegarem cá. Eles disseram que sim. Portanto, os testes vão sendo feitos. Eles meteram no Google e chegaram cá, não foi isso? Sejam bem-vindos, está bem? É um prazer ter-vos connosco. Muito obrigado. Temos também mais uma jovem que está connosco. O nome é? Vitória? Muito bem, Vitória. Há alguém da congregação que já conheces? Muito bem. Muito bem, bem-vindos, está bem? Ótimo, sejam bem-vindos, está bem? É um prazer receber-vos também. Alguém mais? Sim. Força. O Henrique e a Jéssica, que estiveram lá também na Boa Vista pelo menos uma vez, não é? E estão aqui pela primeira vez. Não estiveram no domingo passado? Não, ok, primeira vez. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós queremos realmente sentir-nos felizes por estar aqui e podermos adorar a Deus em conjunto neste espaço. E perdoa-nos os pequenos ajustes que vamos fazendo ao longo do tempo, mas havemos de estar bem seguros daquilo que nós queremos fazer e da forma como vamos aperfeiçoar-nos. É bom ter de volta o Sérgio. A Mília ficou um tempo mais lá no Brasil. O Sérgio está de volta. Teve aqui os primeiros dias que chegou cá, esteve um pouco adoentado, mas graças a Deus já está bem. Não é? Bem-vindo, Sérgio. Também não esqueçam o José e a Márcia, que estão lá no Brasil, também, neste momento. Então, estamos aqui. Se puderem olhar no quadro, nós vamos tentar ver a tela, vamos tentar pôr os anúncios para gastarmos o menos tempo possível de anúncios, está bem? Se puderem ir olhando enquanto os anúncios vão passando, lembrando que no próximo dia 21 nós temos connosco o coral e a orquestra do Texas. Será uma boa oportunidade para nós convidarmos outras pessoas. Eles são cerca de 30, vão estar connosco aqui, vamos celebrar a Deus em conjunto e depois disso haverá um almoço com eles. Esse almoço precisa ser reservado. Se alguém quiser no dia 21 almoçar aqui, nós vamos pedir um apoio a um restaurante que há aqui perto, que nos vai fazer um preço ainda melhor do que o último. Então vamos assim desta maneira, se quiser, lá atrás tem uma folha onde pode colocar o seu nome, caso queira almoçar nesse dia com os irmãos da orquestra, está bem? Então dia 21, e aproveita para convidar outras pessoas, vai ser um tempo muito bom. Nós vamos usar esse momento para convidar, distribuir convites aqui à volta da nossa vizinhança e portanto esperamos ter um tempo também bastante agradável uns com os outros. Um anúncio especial que os irmãos vão ver também lá atrás naquele quadro improvisado é que está lá uma folha. O que nós estamos a tentar fazer é o seguinte: estamos a procurar fazer com que as instalações fiquem limpas para o domingo seguinte e por isso nós estamos a pedir que 2 famílias se juntem para poder ajudar com isso, está bem? A minha família deu o exemplo. Se vocês tiverem alguma coisa suja, falem comigo, podem reclamar. Nós tentámos fazer isso juntamente com a Paula e a Estela, juntámos 2 famílias e fizemos a limpeza para hoje. Para já, se os irmãos quiserem fazer isso, podem combinar com a outra família e ao sábado podem vir até cá 1 ou 2 horas e neste caso ajudar a pôr o salão em ordem. Vamos tomar essa medida por enquanto, está bem? A ver se conseguimos fazer alguma contenção de custos também. Depois mais tarde logo se vê, vamos caminhar. Pode ser? Pedir a vossa colaboração. Se quiserem então, na lista que está atrás, tem as datas à direita, é só colocar lá
o nome da vossa família ou das duas famílias e assim vamos caminhar. Está bem? Bom, penso que de anúncios é tudo, exceto que lembrando também que adolescentes têm um acampamento que vai acontecer aqui, dia 12 a 16 de agosto, portanto podem inscrever os vossos adolescentes, convidar outros para estarem e assim vamos começar também a utilizar o espaço para outros recursos e neste caso para este acampamento. Este ano não vamos ter as crianças, mas é um plano que temos de ter aqui acampamentos também para os mais novos. Fizemos na Páscoa e agora vamos fazer para os mais velhinhos agora em agosto. Estão felizes de estar neste lugar? Espero que sim. Uma das coisas que nós vamos introduzir hoje é o seguinte. Há uma bandeja, esta bandeja aqui não tem vinho, mas tem sumo de uva. O que significa que, pensando principalmente nos mais novos, o Miguel não está hoje connosco, mas o Miguel, por exemplo, pensando naqueles que na verdade têm alguma dificuldade, é só para isso, pensando, está bem? Estou a pensar então nos mais novos. Então, esta bandeja será distribuída àqueles que levantarem o seu dedo, mas não tem muitos, acreditando que dará para todos, está bem? Tem 10 apenas, está bem? Portanto, de qualquer forma, podemos aumentar sem problema. E também lembrar os irmãos que nós temos no nosso programa um momento especial que passaremos a ter, que é o momento de intercessão. Nessa altura, nós vamos abrir aqui pelo menos uma ou duas cortinas na parte central e vamos olhar para a cidade. E nós vamos ter, durante o tempo de culto, nós vamos orar pela cidade. Deus pôs a cidade aos nossos olhos. E eu gostaria que nós gastássemos sempre, todos os domingos, um tempo de intercessão pela cidade. E não vamos designar ninguém. Alguém pode levantar-se e orar pela cidade. Eu terminarei também depois desse tempo de intercessão. Está bem? Então são convidados sem razão. Muito bem. Vamos orar. Pai, Tu és Deus em qualquer sítio, seja em África, debaixo de uma cabana, seja nos Estados Unidos, nos prédios mais surpreendentes, seja em lugares humildes, mais humildes ou menos humildes. O que importa é que o nosso coração se disponha para Te adorar, Senhor. Às vezes nós reclamamos por coisas que temos, quando há pessoas que não têm. Muito obrigado porque nos dás este espaço que nós queremos olhar para ele com visão, para oferecer à cidade aquilo que a cidade ainda não tem, Senhor. E que Tu nos ajudes a compreender com alegria que todas as coisas exigem esforço, exigem obediência, e por isso, Senhor, nós Te pedimos que Tu nos dês espírito determinado para Te servir de uma forma diferente. E, Senhor, que não seja o cansaço, muito menos a nossa má disposição, que impeça o serviço que nós Te devemos. Hoje olhamos para a cruz, para o lugar onde Cristo deu a sua vida, e não há esforço que nós façamos maior do que o esforço do amor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que nos concedas a graça de estar na Tua presença em conjunto, adorando-Te da melhor forma que conseguimos, com o nosso coração e a nossa mente vazios para qualquer coisa, mas a serem preenchidos com o sabor da Tua presença. Abençoa cada um de nós, aqueles que nos visitam, faz com que sejamos um corpo, faz com que sejamos cada vez mais igreja, Senhor. Que saibamos estar uns com os outros, amando-nos como Jesus nos pediu, praticando os princípios da Tua palavra, mesmo nos momentos mais difíceis, deixando que o nosso coração seja robustecido no conhecimento da pessoa de Jesus e abrindo o nosso coração e os nossos ouvidos para a obediência ao Teu Espírito. Pai, ajuda-nos a nos acarinharmos uns aos outros, a abençoarmos os mais novos, a termos planos, Senhor, de nos abençoarmos uns aos outros. Que a Tua graça esteja connosco em cada tempo e que Tu nos ajudes a celebrarmos em conjunto. Abençoa aqueles que não estão connosco, que em espírito estão, Senhor. Tu os guardes e os protejas. Os que estão doentes, enfermos e, sobretudo, aqueles que estão enfermos na sua emoção. Às vezes a nossa emoção, Senhor, estraga o nosso dia. A maneira como nós vemos os momentos,
a maneira como nós usamos o nosso corpo, a maneira como descansamos. Permite, Senhor, que se instale dentro de nós o desejo de que as noites de sábado sejam as melhores dormidas. Que nós saibamos perceber que no dia seguinte nós vamos para Te adorar. Por isso, Senhor, concede que cada um de nós organize a sua vida em função de Deus, em função do Senhor e não em função de nós mesmos. Fica connosco, nosso Deus, nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar então o nosso tempo de louvor e adoração. Louvar é reconhecer o que Deus fez por nós e é isso que nós vamos fazer no cântico que vamos cantar agora. Vamos nos lembrar da maior dádiva que Deus nos deu, que é a salvação, e vamos fazer isso com alegria e nos nossos corações. Meu
Senhor, por podermos estar aqui e pelo Teu grande amor que nós acabamos de cantar, pela salvação que Tu nos deste, por tudo que Tu fizeste até agora para nós e pela liberdade de nós podermos estar aqui, de te louvar, de te adorar, de dar glória ao Teu nome, porque só Tu mereces e só Tu mereces que nós te cantemos, que nós te adoremos, que nós te louvemos e te agradecemos por quem Tu és, pela pessoa maravilhosa que Tu és e que Tu tens te revelado a nós, por nós te podemos conhecer e ter uma relação contigo diária e também por nós te podermos louvar e reconhecer o que Tu já fizeste por nós, porque Tu enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho, para nos salvar do nosso pecado. Perdoa-nos por qualquer coisa que nós fizemos até agora e Te reconhecemos como o nosso único e Salvador. Senhor, em gratidão, nós chegamos a Ti, Senhor. Gratos pelo que Tu tens feito no nosso meio hoje. Obrigada, Senhor, por Tu nos tens permitido fazer esta caminhada, Senhor. Pelo Teu poder operar, Senhor. Peço que nos ajudes, Senhor, na caminhada que está pela frente. Nos disponhas, nos desportos, que o Espírito Santo esteja em nós, Senhor Deus. Que possa conquistar não só o nosso coração, Senhor, de Ti, o serviço de Ti, Senhor, mas como toda esta cidade que Tu colocaste para nós. Peço que Tu nos toques, nos transformes, Senhor, e possas, ó Deus, fazer grandes coisas neste meio. Ajuda-nos a espalhar, ó Deus, a esperança e as promessas que há em Ti, Senhor. Que isso possa fazer, de facto, a diferença na nossa vida e também em todos os outros, Senhor. Abençoa este dia, ó Deus, este momento que Te prestamos louvores. Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Esta próxima música tem várias vezes esta pergunta: quem senão Deus? Quem é que nos poderia salvar? Quem é que poderia ter um plano tão perfeito? Só Deus. Quem é que poderia criar os planetas, todo o universo? Só Deus. Então, é isto que nós vamos cantar e também vai ser momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas. Este é um momento exclusivo para os membros da igreja. Não Deus, que das cores do céu.
aproveitar então para abrir aqui este blackout. É apenas simbólico, mas gostaríamos que nós tivéssemos a intenção de olhar a cidade, já que Deus nos dá este privilégio de ver a cidade ao longe. E vamos melhorar essa vista também, porque nós vamos cortar aqui um pouquinho mais daquelas ramas que estão ali. E assim, desta maneira, vocês arriscam que eu deixe aquilo aberto quando for a pregação? Não? Não há problema? Não há problema? É bom de vez em quando olhar a cidade, não é? Aí quem está daquele lado tem mais dificuldade. Muito bem. A nossa ideia é essa. Vamos ter um tempo de oração, irmãos. Queremos orar, pedir a Deus. Acreditamos que Ele nos ouve, por isso é um dos grandes privilégios que Deus nos dá. É Ele deixar que nós sejamos ouvidos. É uma das grandes certezas que os cristãos têm, é que quando nós falamos com Ele, nós somos escutados. E esse é um privilégio grande. Por isso, se alguém quiser, levante a sua voz e peça a Deus pela cidade de Braga. Está bem? Esteja à vontade. E depois eu termino este tempo de intercessão orando pelas necessidades da igreja. Vamos dar essa oportunidade. Pai do céu, obrigado porque nos colocaste neste local, nos colocaste nesta cidade, Senhor. Trouxeste-nos de vários sítios mesmo do mundo, Senhor, para nos reunirmos nesta cidade, neste país. Pedimos-te, Senhor, por aquelas pessoas que ainda não te conhecem e que ali estão e que sabemos que tens desejo de te revelares a eles, Senhor. Pedimos-te que possas usar-nos como instrumentos teus, Senhor, e que muitas destas pessoas que estão ali aos nossos lados possam vir a conhecer-te, possam vir a reconhecer que tu és o único Deus, Senhor, e a colocar as suas vidas nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tu durante muitos anos permitiste que o teu povo se reunisse naquela parte baixa da cidade. Obrigado pelas pessoas que ali encontraram Jesus como Salvador. Obrigado por todo o trabalho de extensão missionária e evangelística que a Igreja teve ao longo do tempo. E nós queremos, Senhor, sentir que essa responsabilidade se estende pelos anos seguintes. Queremos, Senhor, ser responsáveis em chegar à cidade e poder permitir que pessoas da cidade te conheçam pessoalmente, Senhor. O nosso grande desejo é que pessoas se encontrem contigo aqui e que, ó Deus, agora que nos dás o privilégio de olhar a cidade de cima, nós te pedimos, Senhor, que cries um faro no nosso coração pela cidade de Braga. Também por Guimarães, Senhor, onde os nossos irmãos lá estão, também testemunhando de Ti. Tu possas fazer a Tua vontade através destas igrejas, Senhor, deste Teu povo. E que nos permita chegar a outros lugares, Senhor. Tu sabes que nós pensamos também em Póvoa de Lanhoso, pensamos em Vizela. E, Senhor, nós gostaríamos de, também em Cruz, aqui perto de nós, localidades que precisam do testemunho do Evangelho, nós te pedimos que Tu nos dês, Senhor, sabedoria para sabermos como chegar lá. E que, acima de tudo, nos ajudes, Senhor, a olharmos para a cidade com um fardo grande, como nós vemos na Tua Palavra. O apóstolo Paulo, Senhor, sentia o fardo pelas cidades e ali até elas. Tinha uma estratégia, Senhor. Ajuda-nos, nosso Deus, a obtermos um sentimento, um fardo pesado, espiritual, pelas pessoas que vivem em Braga. Aquelas pessoas que estão a chegar à cidade cada vez mais. Quase todos os dias, Senhor, pessoas novas chegam à cidade para habitar. Eu te peço que Tu nos dês uma estratégia para alcançar, Senhor, estas vidas que precisam de Jesus. Pai, ao mesmo tempo, ajuda-nos a nos ligarmos a todo este trabalho que Tu estás a fazer, Senhor. Permita que nós sejamos pessoas bondosas para também responder às necessidades físicas e materiais que este projeto nos traz. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sintonizados uns com os outros para podermos levar por diante a Tua obra. Pai, abençoa aqueles nossos irmãos que se ligaram a nós e que estão fora neste momento. Oramos também pela nossa irmã Maria para tudo, que Tu concedas a alegria ao seu coração. E, acima de tudo, Senhor, a tragas até o nosso país com uma atitude, Senhor, bonita a respeito do país e de toda a sua vida. Eu te peço, Senhor, que Tu continues também a ser com as necessidades físicas do nosso corpo. Tu conheces cada um de nós e sabes o que nós necessitamos. Acima de tudo, dá-nos uma boa comunhão contigo, Senhor, que a Tua Palavra sirva de alimento para os nossos corações e luz e orientação para os momentos que nós temos que tomar decisões. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, traz um emprego para eles.
aqueles que estão à procura de se situar neste país e encontrar, Senhor, também algum negócio, alguma forma de sobrevivência. Te peço que entre nós tu nos ajudes a estarmos juntos uns e outros para nos apoiarmos mutuamente. Agora, Senhor, abençoa o resto deste culto, que tu sejas connosco e conduzas os nossos pensamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos começar a falar durante uma série de 3 sermões sobre a salvação. E, curiosamente, quero trazer para a vossa reflexão este texto de 1 Tessalonicenses, que nos instrui acerca da salvação em 3 estados. Talvez esta expressão seja nova para alguns dos irmãos, mas quero realmente fazer esta reflexão sobre a salvação. E uma coisa curiosa, próximo domingo o pastor Didier vai falar também sobre este tema, continuar este tema, e terminaremos depois oportunamente. Paulo escreve aos crentes lá em Tessalónica, como sabem, capítulo 17, podem encontrar a origem, 16 e 17, a origem do trabalho lá em Tessalónica. Paulo realmente sabe que aquela cidade é estratégica para que o Evangelho chegasse lá. O apóstolo Paulo, entretanto, vai lá, sabe que existe ali um porto importante, um porto marítimo, que terá começado ainda no tempo de Alexandre o Grande, quando Cassander, que era seu cunhado, fundou a cidade de Tessalónica. Depois, mais tarde, os romanos, quando tomaram posse da cidade, conquistaram a zona da Macedónia, eles acabaram por fazer daquele porto um porto importantíssimo. Então, quando Paulo chega lá, ele sabe a estratégia que aquela cidade tem e ele, de facto, vai pregar o Evangelho. Havia uma comunidade grande lá em Tessalónica, daí haver uma sinagoga importante lá. E Paulo não tem outra estratégia senão chegar à sinagoga e pregar na sinagoga. Isto durante 3 sábados ele pregou e foi surpreendente porque, inclusivamente, uma grande pessoa, portanto, um número elevado de pessoas se converteu a Cristo e, curiosamente, não eram judeus, eram gregos, eram estrangeiros. E Paulo terá ficado surpreendido com isso. E, de facto, quando os judeus perceberam aquilo que estava a acontecer, acabaram por criar uma perseguição a Paulo. Ele teve que fugir para Bereia. Lá em Bereia ele continuou a pregar. Os irmãos leiam esta história, que é uma história muito interessante. Então, curiosamente, os irmãos não encontram nesta carta de Paulo nenhuma citação ao Velho Testamento. Sabem porquê? Porque a comunidade que se constituía lá em Tessalónica eram exatamente estrangeiros e gregos. Se fossem judeus, ele teria feito alusão ao Velho Testamento. Mas os irmãos não encontram nenhuma situação. E encontramos nesta carta as grandes doutrinas acerca da salvação, eleição, justificação, etc, etc. O que prova que ele estava a escrever para pessoas que precisavam de crescer na fé. Não é o caso, mas todos nós precisamos crescer na fé. A minha importância hoje é nós falarmos um pouco acerca da salvação e o que é isto da salvação em 3 estados. Todos nós olhamos e pensamos, a doutrina da salvação nós já conhecemos, ninguém precisa de saber mais sobre isso. Mas eu não estou tão certo disso, até mesmo em relação a mim próprio. A doutrina da salvação é tão sublime, tão bonita, que eu acho que nós temos que nos aprofundar mais nela. Vamos ler o texto? Alguém quer ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10? Acho que a leitura da palavra de Deus está para as orações, não é? Está para as orações. Assim como é difícil ter pessoas a orar algo, também vai estar difícil ter pessoas a ler a palavra de Deus. É isso? Não? Alguém quer? Posso designar? Não? Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto
em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir-vos a Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bem, estas coisas, estas tecnologias que andam por aí, qualquer dia as tecnologias, antigamente as ondas chocavam umas com as outras, sabem? Agora qualquer dia vai ser as tecnologias a chocarem umas contra as outras. Vai ser uma maravilha. É interessante, olhando para este texto, e rapidamente nós não podemos hoje situar-nos muito por causa do nosso tempo. Mas reparem que vale a pena ler este texto porque ele é bonito. Paulo está a dar graças a Deus, como é seu hábito, dar graças a Deus pelos crentes lá em Tessalónica. Ele próprio ficou surpreendido como é que as coisas lá em Tessalónica aconteceram como aconteceram. E de facto a resposta ao Evangelho foi surpreendente. E ele reproduz um pouco isso e a alegria. Aqueles crentes, sendo estrangeiros, não sendo judeus, curiosamente, eles criaram também uma perspectiva missionária tal que eles arranjaram maneira do Evangelho ser espalhado. Quando nós estamos felizes com o Evangelho, nós espalhamos o Evangelho. Quando nós estamos felizes com a nossa salvação, nós partilhamos com outros. Eu às vezes fico a perguntar, porquê é que nós, quando temos uma experiência pessoal com Cristo, logo nos primeiros tempos, nós falamos a toda a gente, arrebatamos a multidão ao nosso lado, mas depois parece que há alguma coisa que começa a arrefecer dentro. E às vezes temos dificuldade em falar da nossa própria salvação. Os crentes lá em Tessalónica espalharam o Evangelho por toda a Macedónia. E Paulo está a fazer referência a isto. Agora reparem, onde é que nós queremos situar a nossa atenção? No verso 9 e no verso 10. Os irmãos vejam lá se encontram lá esta tal salvação em três estados. Diz assim, pois eles mesmos, isto é, os outros, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir-vos o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar-vos dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira futura. Se os irmãos repararem, estes dois textos referem a salvação no passado, a salvação no presente e no futuro. O que isto quer dizer? Então, afinal, quando nós somos salvos. Está certo? Mas sabem, é curioso porque a salvação nas Escrituras tem sempre referência ao tempo passado, ao tempo presente e ao tempo futuro. Então Paulo está a dizer isso. Reparem, quando é que ele fala do passado? Ele está a dizer, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Isto tem a ver com a salvação no passado. Depois diz, para servir-vos o Deus vivo. Tem a ver com a salvação no presente. E esperar-vos e aguardares dos céus o seu Filho, tem a ver com a salvação no futuro. Como é que isto se traduz? E não, as palavras às vezes nós fugimos delas para elas serem complicadas. Na verdade, meus irmãos, o passado tem a ver com a doutrina da justificação. E sabem que a doutrina da justificação tem um papel muito importante na história da nossa vida. É porque ela liberta-nos da penalidade do pecado. Nós estávamos culpados diante de Deus. Por causa do nosso pecado, de sermos quem somos e fazermos o que fazemos, nós estávamos culpados diante de Deus. E uma das coisas que a justificação faz é realmente retirar sobre nós a penalidade do pecado. Isso tem a ver com aquilo que Deus opera na nossa vida relativamente à nossa vida passada. Então reparem, um Deus como o nosso não só nos livra dos problemas do futuro, mas acima de tudo Ele liberta-nos do peso do pecado que pesava sobre nós. Chama-se a isto justificação. A justificação é o ato declarativo de Deus em que Ele aponta o dedo para nós e em vez de dizer que nós somos culpados, Ele diz que nós estamos absolvidos. Porquê? Porque a nossa culpa foi levada em Jesus.
E irmãos, isto parece coisas simples na fé, mas a grande questão é como é que eu aplico no meu dia a dia as verdades das Escrituras à minha vivência. Curiosamente, o presente tem a ver com a santificação. E uma das coisas que a santificação faz é retirar de sobre nós o poder que o pecado tem. Todos nós temos problemas em lidar com o pecado, não é? Quando nós nos convertemos a Jesus, somos salvos, nós continuamos a ter que lidar com o problema do pecado, não é? Hoje mesmo nós já tivemos que fazer isso de alguma forma. E sabem, a santificação é o processo que Deus opera em nós através do seu Espírito, ao ponto de que o poder que o pecado tem sobre nós seja cada vez menor e tenha cada vez menos influência. Eu gostaria de falar muito sobre isto, depois toda a Inês no próximo domingo certamente falará um pouco mais. Mas a terceira coisa que tem a ver com a salvação no futuro tem a ver com a glorificação. Sabem que nós já estamos destinados à vida eterna. Isto é, pelo facto de Cristo nos ter salvo, nós somos pessoas que partilharemos da vida eterna com Cristo Jesus e com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. O que é que a glorificação faz? A glorificação resolve o problema da presença do pecado. Por enquanto, nós ainda estamos debaixo da presença do pecado, mas não temos que estar debaixo do poder do pecado. Mas a glorificação retira-nos por completo da presença do pecado. Quando estivermos na sua presença, não mais teremos problemas com a presença do pecado. E, meus irmãos, ao falar sobre isto, quero correr rápido para falar uma coisa importante. A salvação no presente, a palavra de Deus tem dois textos que nos devem fazer refletir. O texto diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Este texto faz-nos lembrar, meus irmãos, que nós, uma vez salvos por Cristo Jesus, não temos que ter mais problemas com o nosso próprio pecado. Nós fomos lavados, fomos regenerados, fomos recuperados. A salvação que Cristo trouxe para a nossa vida resolveu o problema daquilo que era a maneira como Deus nos olhava. Ele já não leva em conta o nosso passado, porque o nosso passado foi totalmente absorvido na cruz do Calvário. Jesus morreu por causa do nosso passado. A pergunta que colocamos é: porquê é que nós lidamos tanto com o nosso próprio passado? Porquê é que o passado ainda estorva, ainda prejudica a vida dos cristãos? Porquê é que nós fazemos incursões ao passado quando o nosso passado já está resolvido na presença de Deus? Ele mesmo próprio que diz: assim como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta Ele de nós as nossas transgressões. Deus é a pessoa que não mais traz em rosto, lança em rosto, o passado dos nossos pecados, antes de nós termos tido uma experiência pessoal com Cristo. Agora a pergunta fica: porquê é que o passado prejudica a vida cristã tanto? Se tu sabes que Jesus já pagou o preço do teu pecado, se Deus já te declarou uma pessoa justa aos seus olhos, porquê é que o pecado te prejudica tanto? Porquê é que o pecado te estorva tanto? Porquê é que tu vais ao passado da tua vida e vais lá buscar coisas que só tu queres recordar, porque Deus não deseja perdoá-las, não deseja recordá-las? Haverá razão para o passado nos prejudicar tanto no desempenho da nossa vida cristã? Eu creio que não. A Bíblia diz-nos que não. Não faz sentido nós recordarmos coisas que Deus já esqueceu. Não faz sentido nós mergulharmos numa história da qual nós não nos honramos. Não faz sentido nós trazermos à nossa memória coisas que, na verdade, faziam parte da nossa velha história, da nossa própria velha vida. Então, uma das coisas que, na verdade, nós temos que saber lidar é lidar com o nosso passado da maneira como Deus lida. E Ele já lidou isso. Ele já arrumou isso. Para Deus, as coisas estão tratadas. Sempre que o pecado passado ou a tua história passada te prejudica o presente, é só porque tu queres. Porque Deus não quer. Por isso, falar da salvação significa falar de uma forma séria daquilo que pode prejudicar a nossa vida e o nosso desempenho. Se tu não compreenderes o que é que a justificação fez por ti, tu tens problemas no desempenho da tua santificação. Porque este processo que Deus efetua em nós, através do seu Espírito no tempo presente, fica muitas vezes afetado por causa da maneira como nós vemos o nosso passado. E o nosso passado é alguma coisa que está
marca muito a vida dos cristãos hoje. Eu lembro de histórias passadas quando, muitas vezes, crentes sinceros, no final do culto, falam com o pastor e dizem: pastor, de facto, hoje eu despino de uma coisa do passado. E nós sabemos que o passado nos marca, mas não deve marcar-nos. A salvação que Cristo efetuou na nossa vida resolveu o problema do nosso passado. Não faz sentido tu trazeres à tona aquilo que já está nas profundezas. Lembro-me que há uns anos atrás estávamos em Lisboa quando houve um navio que naufragou no Tejo. E depois ele acabou por afundar-se. Não sei se vocês se lembram do Tolan, do Prestige. Foram 2 barcos que, na verdade, poluíram as águas do Tejo. E é curioso porque a certa altura calculava-se que o barco estaria mais ou menos a 3.500 metros de profundidade. Aquela zona ali, como sabem, aquela área ali junto a Lisboa tem uma costa muito profunda e daí, enfim, não vamos falar disto agora, mas vale a pena procurarem alguns dados sobre isso. E o que acontece é que o navio estava carregado de crudo, estava lá no fundo, mas o crudo aparecia na superfície. E é isto muitas vezes que acontece nas nossas vidas. Os nossos pecados foram colocados no fundo, esquecidos por Deus, e nós trazemos os nossos pecados à superfície. Deixamos que o crudo afete a beleza do oceano da nossa vida, quando Deus quer que, na verdade, sejam tempos bonitos aqueles que nós vivemos na presença do Senhor. Então, um outro texto nos refere também aquilo que, na verdade, nos é dito, 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Reparem bem, se a nossa salvação foi operada antes dos tempos eternos, não faz sentido que nós tragamos o passado resolvido por Deus para o presente. Então, falar de salvação significa que cada um de nós tem plena consciência acerca do que significa justificação. Tu não merecias, eu não merecia, nenhum pecador merecia, mas Cristo resolveu salvar-nos através da sua morte na cruz e justificou-nos. Ninguém te pode acusar. É por isso que as hostes celestiais, o inimigo, não te podem acusar. Porquê? Porque Cristo já te absolveu. A morte de Cristo já te tornou uma pessoa completamente limpa aos olhos de Deus. Uma pessoa que está completamente perdoada, completamente salva. E por isso, isto é fruto do trabalho de Cristo, o pecador. Nenhum de nós contribui para a nossa justificação. Ao contrário, nós podemos contribuir, juntamente com o Espírito, para a nossa santificação, mas não para a nossa justificação. Porquê? Porque é a obra completa de Jesus a favor do pecador, incluindo a mim, incluindo cada um de nós. De facto, Romanos capítulo 1, verso 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente, meus irmãos, que nós somos salvos da penalidade do pecado através da justificação. Não deixes que ninguém coloque sobre ti o fardo da culpa, porque a culpa está resolvida por Jesus. Que ninguém imponha sobre ti qualquer peso dos pecados passados, porque Cristo já os perdoou. E sempre que o passado vier à tua memória, sempre que o inimigo te acusar na tua consciência acerca de alguma coisa passada, lembra-te que o problema está resolvido já na cruz do Calvário. Não digas que tu és bom, diz Cristo é bom. E Ele resolveu o problema do meu pecado. Quando a tentação vem à nossa vida, faz lembrar um dia o que uma menina disse quando alguém lhe perguntou: olha, quando a tentação vem à tua vida, o que é que tu fazes? Bate à porta do teu coração. E ela disse: eu peço a Jesus para ir abrir a porta. E de facto é esta a verdade. Nós precisamos de Jesus para nos ajudar a encarar não tanto o futuro, mas mais o peso que o passado traz para as nossas vidas. Vale a pena nos esquecermos daquilo que Cristo já se esqueceu. Vale a pena nós vivermos
novidade de vida, como é dito na própria palavra, que nós vivamos em novidade de vida. Isto quer dizer que não é o passado que é trazido para o presente, mas é o futuro que se antecipa para o presente. E é por isso que a vida do cristão não é olhar para trás, é olhar para a frente. É trazer as glórias eternas para o presente e não o passado para o presente. É viver uma realidade de vitória, porque Cristo, Ele já alcançou a vitória por nós. E quando olhamos para a cruz e cantamos sobre a cruz, nós percebemos isso. A cruz é o trono da glória. Não há nada nas nossas vidas que a cruz não resolva. Não há solução que não seja encontrada, que não seja na cruz, onde Jesus deu a sua vida por nós pecadores. Ao celebrarmos esta manhã a ceia do Senhor, façamos com esta consciência de que não há passado que nos estorve em relação nem ao presente, nem ao futuro. Porquê? Está tudo resolvido. Graças a Deus por isso. Vamos cantar. O próximo hino fala-nos sobre a cruz do Senhor. Vamos colocar perto e vamos cantar este hino que diz: foi na cruz onde eu vi o meu pecado ser castigado em Jesus.
Podem sentar, irmãos. Convido-vos à leitura de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós queremos usar este tempo para fazermos aquilo que Jesus nos pediu que nós fizéssemos, foi que nos recordássemos dele, da sua morte na cruz, quando ele morreu por nós pecadores. Queremos, desta forma, no domingo passado nós estivemos nas águas e sabem que Jesus deixou-nos duas ordenanças iguais. O batismo e a ceia são duas ordenanças que simbolizam a mesma coisa. Não temos, acreditamos nós, pela palavra de Deus, que Jesus nos deixou essas duas coisas, uma para fazer uma vez, outra para fazer muitas vezes. O batismo nós mostramos ao mundo uma vez que somos filhos de Deus, e a ceia do Senhor nós a celebramos muitas vezes para não nos esquecermos. Por isso, o que estamos a fazer agora é o mesmo que fizemos no domingo passado ali nas águas. O significado é o mesmo: morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nós. Vejam o que diz o capítulo 14, não vou ler o texto todo, mas a parábola é muito bonita, chamada a parábola da grande ceia, e diz logo no verso 15 do capítulo 14: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Que afirmação linda! Nós podemos ficar aqui muito tempo a realmente falar sobre isto. Um homem percebeu o privilégio de tomar a ceia na eternidade. E ele está a falar: que bom recordar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo no reino de Deus. Vocês têm essa mesma percepção? Este homem não ia à igreja todos os dias. Este homem nem todas as semanas. Ele não tinha a vida de consciência cristã que nós temos, mas ele teve uma percepção enorme. Será que nós dizemos a mesma coisa? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado nós podemos celebrar em conjunto esta ceia, lembrando aquilo que Cristo fez. Todos nós gostamos da mesa, não é? Aliás, a mesa, esta semana nós lá em Lisboa provámos isso outra vez. Não é? A mesa está no centro da vivência cristã. Aliás, há um colega nosso que vai desenvolver uma tese sobre isso. O valor da mesa no ministério do Senhor Jesus. Podem ter a certeza que a mesa está lá. E é bom nós fazermos uso da mesa. Não é? Bem, enfim, não vamos falar sobre isso. Mas foi à mesa. E é à mesa que nós estamos. À mesa do Senhor. Nós convidamos todos aqueles que já um dia têm tido uma experiência pessoal com Cristo, foram batizados nas águas, membros da Igreja Batista, estão connosco, e que são convidados para tomar parte na ceia, com certeza que sim. Porque este momento não é nosso, é a mesa do Senhor. Ele nos deu para que nós a administrássemos, e por isso estamos juntos aqui para fazê-lo. E temos as crianças também connosco. Peço aos pais que fiquem com elas, ao vosso lado. E assim, desta maneira, nós iremos celebrar a ceia em conjunto com os mais novos também. E não está cá nem o César, nem o Miguel, que no domingo passado foram os crentes, os membros mais recentes. E eu costumo administrar a ceia, é um hábito meu. A primeira vez, vamos ter que deixar isso para outra altura, não é? Porque eles não estão cá desta vez. De maneira que, pronto. Eu queria ser diácono hoje e afinal não consigo. Não me dão esse prazer, está bem? Mas então, vamos convidar os nossos três irmãos para nos ajudarem com a distribuição da ceia. Nosso irmão Álvaro, nosso irmão Ivan, nosso irmão Jónatas. Vamos desta forma facilitar um pouco mais a administração e pedir aos irmãos que, lembrando outra vez que aqui está o vinho sem álcool, portanto, aqueles que, na verdade, quiserem tomar parte, poderão levantar o seu braço e, neste caso, nós irão ser servidos, está bem? Eu vou pedir então que o nosso irmão Jónatas possa orar, pedindo ao Senhor que abençoe este tempo de comunhão. Não é pedir pelo pão, nem pelo vinho. Isso comemos nós muitas vezes em casa, não tem problema nenhum. É pedir para que aquilo que representa nos faça bem à alma. É esse o espírito da oração. Vejam como é bom e agradável viverem bem unidos os irmãos. Foi o texto que as crianças tiveram
a memorizar parte de uma música que Davi escreveu. De facto, é bem agradável e bom que os irmãos vivam unidos. Que este símbolo que aqui esteja nos lembra a seriedade do preço que foi pago para nós podermos estar de facto unidos ao Senhor Deus. Senhor Deus, nós agradecemos-te, Senhor, e pedimos-te que nos dês compreensão daquilo que alguns de nós já há anos fazemos, quando este vinho entra no nosso corpo, Senhor, e este pão, Senhor, e que isto, a profundidade desse significado, Senhor. E agradecemos por nos dares uma forma simples e bem viva de nos lembrarmos daquilo que tu fizeste, Senhor, por nós. Pedimos, Senhor, que nos dê, agradecemos porque é pela tua graça, por aquilo que nós não merecemos, que nós estamos hoje aqui, que estamos unidos a ti, Senhor, e só permanecemos assim, pelo milagre sobrenatural que tu fazes diariamente nas nossas vidas, Senhor, neste mundo. E agradecemos a Deus Jesus. Enquanto o pão é distribuído, nós vamos cantar. A palavra do Senhor diz que Jesus é o pão da vida. E pessoas experimentaram isso ao longo do ministério do Senhor Jesus e nós experimentamos isso também hoje. Não comemos o pão que Ele alimentou ou que Ele multiplicou. Não comemos esse pão como pessoas tiveram o privilégio de o fazer. Mas nós sabemos o quanto a alma é saciada com o alimento que vem dela. E por isso nós sabemos o valor do pão. O pão espiritual para as nossas vidas. É conforme o Senhor Jesus disse, Ele próprio pediu que nós o fizéssemos, que nós celebrássemos este momento em memória dEle. E a memória é uma coisa rica. A memória está a ser cada vez mais estudada, muito complexa. Nós trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Isto é, não nos queremos esquecer, não nos queremos distrair em relação ao que Ele fez. Portanto, tome parte neste memorial ou não. Onde está, agradeça ao Senhor porque Ele morreu por si. Pode ser que não tenha reconhecido ainda que Jesus é Salvador. Mas certamente no seu íntimo você sabe que você não podia salvar-se sozinho. Não podia salvar-se a si próprio. Precisa de um Salvador.
e a Salvador é Jesus. Ele justifica o pecador, como nós ouvimos. Então, em memória de Jesus, conforme ele disse, comei, tomai e comei, isto representa o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Um desafio que eu vos faço é, ao longo desta semana, se quiserem, peguem numa folha de papel, numa caneta e escrevam todas as coisas que Cristo é na vossa vida. A lista é grande. Ele é Salvador, Ele é amigo, Ele é tantas coisas. É pena que nós o desprezamos, não é? Na verdade, nós desprezamos Jesus. Ocupamos com tantas coisas e não dedicamos o tempo que Ele, na verdade, o benefício que é tê-lo como nosso companheiro, nosso amigo,
Ele próprio disse que era nosso irmão, vejam bem. Nós perdemos quando só remetemos Jesus para estes momentos, quando não o temos como companheiro fiel da nossa própria vida. Então, que este tempo de ceia seja um tempo que traz ao nosso coração este desejo de irmos mais além. Porque o pecado está resolvido, o passado está resolvido, então vamos concentrar-nos no presente com Jesus. O futuro com Ele está assegurado também. O presente é a única coisa que é verdadeiramente nossa, mas passa rápido. É nosso, mas passa rápido. O passado está resolvido, o futuro está assegurado. Nós temos que saber fazer uso do presente com Jesus. Façamos isso em memória de Jesus. Bebamos deste cálice, representa o sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu por nós pecadores. O preço foi pago. Jesus substituiu-o na cruz, no lugar da morte, e ressuscitou para a nossa justificação. Bebamos dele todos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Terminamos o nosso tempo juntos com esta afirmação bonita. Meus olhos hão de ver Jesus chegar. De facto, não esqueçam que a celebração da ceia aponta para a vida eterna. Até que eu venha, disse Jesus. Por isso, celebramos com alegria estes últimos minutos do nosso culto, com esta afirmação da nossa fé. Jesus vai voltar e eu quero estar preparado para estar com Ele. Esqueci que eu tenho que escolher. Ainda bem que ninguém pode ser Deus como Tu. Apesar de haver muitos que concorrem para esse lugar e para essa posição, nós sabemos, Senhor, que nada serve nós não buscarmos outro Deus que não o Senhor. Perdoa-nos as vezes em que nós assumimos postura de que nós somos mais importantes do que Tu. As vezes em que nós damos mais atenção a outras coisas além de Ti. Mas faz, Senhor, com que, presenciando esta tão bonita salvação, tão perfeita, que Tu efetuaste para nós, as nossas vidas sejam mudadas e transformadas cada dia que passa, à semelhança e à imagem de Cristo.
Abençoe a irmã bem-vinda, que hoje completa este aniversário, que ela sinta a alegria da nossa presença e do nosso amor cristão também. O Senhor leva-nos em bem e faz com que o resto deste dia seja vivido, seja descansando, seja continuando a trabalhar, fazendo o que for, que tu sejas honrado. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meus pais, gosto mesmo dele. Gosto mesmo. E ela tem quantos lugares lá na cabeça? E você me guarda o vago? Eu não sei se sabia, se calhar. viajar para os Açores. Ok. Deve ser. E era possível, se for eu, trocar com alguém? Ok, eu vou ver com ela. É que como isto ainda não está a funcionar muito bem, o som, não consigo.
Uma coisa que eu não aumentar mais. E dava feedback. Ok. Podemos ver isso. Vamos ver isso. Se tivesse tempo, então uma coisa assim. Vem buscar, se calhar não do ensaio. Vamos lá. Você vai descer agora? Boa. Não, pode ir, eu vou Thank you.
necessário passar por aqui. Ok, se puderes ver isso, eu vou vendo